Amém, irmãos? Nós vamos continuar o nosso estudo desta noite de terça-feira sobre igreja, né? A qual nós já estamos falando há alguns dias. Eu me lembro que na outra terça-feira passada eu falei um pouco com os irmãos sobre sacrifício, né? Sobre o sacrifício que os crentes devem sacrificar ao Senhor, sacrifício do louvor. Falei questão de sacrifício também. Talvez eu não falei no dia, mas só para acrescentar no estudo de terça passada, irmãos, que nós estávamos falando sobre dar liberdade ao Espírito Santo, né? Dar liberdade. E quando nós sacrificamos a Deus, nós estamos dando liberdade para o Espírito de Deus, né? Nós não podemos perder a nossa espiritualidade e não podemos deixar apagar, irmãos, a chama viva, né? Chama viva dentro do nosso peito, do nosso interior, né? O que essa chama viva faz? Ela faz você estar aqui como você está, né? Ela faz você estar na tua casa durante o dia e você pensar que tem culto à noite. A chama viva faz com que você coloque um louvor lá no teu rádio e ensaie um louvor para cantar na igreja e até mesmo para não cantar na igreja, mas um louvor dentro de casa, né, para você cantar dentro da tua casa, para que você louve a Deus dentro da tua casa. A chama viva faz com que nós não venhamos esquecer que nós somos um povo separado, um povo de Deus que vai morar no céu. E tem muitas pessoas perdendo essa chama, né? Perdendo a chama viva, que é aquela chama que impulsiona o crente a buscar a glória, a presença de Deus, a falar em línguas, né? Falar em mistério com o Senhor, da igreja, aclamar o Senhor, né? Tem muitos perdendo essa chama viva, mas no estudo que nós estamos estudando, como igreja, nós estamos aprendendo, irmãos, a darmos liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele nos encha, né? Do conhecimento, da glória e da presença do Altíssimo. Abra aí a tua Bíblia. Eu vou fazer um estudinho aqui meio diferente. Eu quero falar com os irmãos no sentido de igreja hoje como templo, né, do Espírito Santo, para reforçar um pouquinho mais a respeito de darmos liberdade ao Espírito Santo. Para isso eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia alternadamente. Eu vou pedir que o irmão Arlindo abra em 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16. A irmã Vanessa abra em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Irmão Arlindo, 1 Coríntios 3, 16. Fica com ela aberta aí, irmão. A irmã Vanessa, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vou pedir que a irmã Ilma também abra a Bíblia aí, irmã. Aproveitar a irmã ali com a Bíblia, né? Em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O versículo, irmã Ilma, é o 11, tá? Você vai ler do 11 até o 22. O irmão Arlindo vai ler só 1 Coríntios 3,16. A irmã Vanessa vai ler o versículo de 2 Coríntios 6 e 14 somente, só o 14. A irmã Ilma leu o 2, né, o capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 ao 22. E o Wesley vai ler 1 Pedro, capítulo 2. Está um pouquinho antes de Apocalipse, tá, filho? Capítulo 2 de primeira carta do apóstolo Pedro, o versículo 4 ao 10, o Wesley vai ler. Amém?
Glória a Deus. Cadê o Juninho? Eu pedi para ele ligar o microfone sem fio para me passar para os irmãos, né? Para os irmãos ler, tá? Então vamos fazer diferente, já que o Juninho está lá. Tá vindo? Até que os irmãos abram, né? É somente esse texto que nós vamos lermos nesta noite e falarmos um pouco sobre a igreja como templo de Deus e do Espírito Santo. Esse é alguns textos, né? Alguns textos que refere-se a mim e a você como igreja, templo do Espírito Santo. Por isso que nós, irmãos, quando falamos de igreja, nós precisamos logo assimilar igreja não como templo, tá? Templo é a construção. E muitas vezes nós assimilamos muito o templo com igreja, né? Nós assimilamos o templo com esta reunião que nós estamos aqui, igreja como essa reunião. E é, em parte, também. Só que o mais importante, irmãos, é nós assimilarmos igreja como eu e você, nós individualmente. Passa por irmão Arlindo para mim, Juninho, fazendo favor, tá? Para o irmão ler. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós assimilamos muito igreja com o templo, tá? E não é o templo que a Bíblia refere-se como igreja. Porque se fosse o templo, nós teríamos uma visão assim que nós só somos crente aqui dentro, né? Agora, a visão bíblica e os ensinamentos das Escrituras concernente à igreja é falando de mim, de você individual. Então, você é um templo do Espírito Santo, assim como também eu sou um templo do Espírito Santo. Amém? Então, só para me repassar, de repente os irmãos aí se perdeu no procurar os textos, o irmão Arlindo vai ler 1 Coríntios 3,16. A irmã Vanessa vai ler 2 Coríntios 6, versículo 14. A irmã Ilma vai ler Efésios 2, capítulo 2, do versículo 11 ao 22. E o Wesley vai ler 1 Pedro, do capítulo 2, versículo 4 ao 10, tá? Mas aqui eu vou estar relembrando os irmãos se tiver alguma dúvida aí. Entendeu? Tá bom? E eu acredito que também fazendo assim é bom para os irmãos participar do estudo, né? Participar, ler também um pouquinho a Bíblia aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Irmão Arlindo, o senhor começa a ler aí. 2 Coríntios 11, primeiro, né? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Tá vendo? Então, quando a Bíblia fala de nós como templo de Deus, não está falando do templo, né? Está falando do meu corpo e do teu corpo. É por isso que nós não temos o dizer que Deus ele quer o coração. Porque o Senhor, ele quer todo o corpo, né? Ele nos criou espírito, alma e corpo. Então o Senhor quer todo o corpo. E como o nosso irmão leu, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Porque o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo que sois vós, é santo, né? Então quem destruiu o corpo? Como que se destrói o corpo? Com pecado. Com vício, né? Vício de beber, vício das drogas, prostituição. Como que se destrói o corpo? Fumando. Como que se destrói o corpo? Roubando, cobiçando o que não é teu, né? Tomando o que é do outro, desejando mal para o próximo, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, tudo aquilo que é transgressão é destruir o corpo, tá? Então, nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Wesley vai ler 1 Pedro do 2, capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Pode ler, Wesley. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa.
Vós também como pedra viva sois, edificando casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina. E para a pedra de tropeço e rochas de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para aqueles que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em que outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Os irmãos viram que Pedro, ele também explica, irmãos, a respeito de nós como templo de Deus, e que outrora nós não éramos povo, e hoje somos, né? Ou seja, nós alcançamos misericórdia de Deus. Mas no começo da leitura do Wesley leu ali, né? Chegando-nos para ele, como pedras vivas, eleita e preciosa. Então Pedro, ele nos exorta a que nós venhamos nos achegando cada vez mais para Deus, né? E quando nós buscamos a Deus em oração, oferecemos culto ao Senhor e santificamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos nos achegando a Deus, né? Como pedras vivas, né? Então agora a irmã Ilma vai ler para nós Efésios 2, capítulo 2, né? Do versículo 11 ao 22. Pode ler, irmã, para nós entender o que o texto diz aí também. Pode ler com calma, tá? Tranquila. Não precisa ficar nervosa, viu? Tem paz, irmã. Está entre irmãos, né? A irmã está entre irmãos. Ninguém vai ficar reparando a irmã lendo. Você foi sorteada, né, irmã? Mas lê aí, a irmã tem uma palavra boa, viu? A irmã Ima tem uma palavra boa. Palavra de Deus, né? Pode ler. Estava sem Deus no mundo. Efésios 2, o 11, acho que a irmã estava no versículo 13, né? 12, né? Isso. Pode ler tranquilo, irmã, fique em paz. Sem Cristo e separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança em ser Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, e qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei do mandamento, que consistia em
ordenação para criar em si mesmo dos dois novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, um em um corpo, metendo com eles a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz. E a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim que seja, não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e das famílias de Deus, edificados sobre o fundamento das apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todos o edificiou bem, ajustando crescer para o templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Glória a Deus, né? Perceberam aí, irmãos, que o apóstolo Paulo também, ele instrui a questão do Senhor Jesus ser a pedra de esquina, né? Para aqueles que rejeitaram o Senhor e ainda rejeita, Jesus é uma pedra de tropeço, né? Mas para nós que o aceitamos, irmãos, Jesus é uma pedra de salvação, pedra preciosa, né? E eleita, pedra viva. O Senhor é para nós uma pedra viva de salvação. Mas para os que rejeitam a Ele, é uma pedra de tropeço, que as pessoas tropeçam na desobediência ao que Ele nos ensinou, ser obediente, e acabam morrendo, perecendo, sendo condenados, indo para o inferno, né? E Pedro, o apóstolo Paulo, no texto que a nossa irmã leu, fala concernente à barreira de separação que foi tirada. Havia uma barreira de separação para nós não termos acesso a Deus, e nem Deus acesso a nós, que era o pecado, né? E a lei dava força para o pecado na nossa carne, para que nós não se achegássemos a Deus. E Jesus cumpriu com a lei, e Ele nos deu novo mandamento. Agora nós vivemos pelos mandamentos de Cristo, pela fé em Cristo e na sua palavra, nós alcançamos, irmãos, acesso a Deus, porque Jesus abriu esse acesso, né? Irmã Vanessa, lê aí também, depois que a irmã Vanessa lê, a Rafaela vai ler 1 Coríntios 6, 15 e 16. 1 Coríntios 6, 15 e 16. A irmã Vanessa vai ler agora 2 Coríntios, né? Do capítulo 6, e o versículo é o 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Amém? É um aviso, né? Um aviso que Paulo dá a respeito do jugo desigual, né? Que é para nós não termos jugos desiguais com os infiéis. Irmãos, é o que nós costumamos dizer na igreja. Se você tem amizades que não servem a Deus, que são ímpios,
Inimizade não se pode ter com ninguém, mas também você não pode ter uma comunhão íntima com quem não serve ao Senhor, porque essa comunhão pode te privar de entrar no reino de Deus, porque não tem comunhão a luz com as trevas. Se a irmã fosse continuar lendo, ela ia ler lá que também não tem comunhão o templo de Deus com o templo dos ídolos. Quem é o templo de Deus? Não sou eu? Não é você? Não somos nós, como já foi lido aqui. Quem é o templo dos ídolos? Aqueles que vivem na idolatria. Não tem comunhão, né, a luz com as trevas. Isso não quer dizer que você tem que se fechar na tua casa, entrar dentro do teu quarto e viver o resto da tua vida ali, para não ter contato com quem não serve ao Senhor, com quem não entregou a vida ao Senhor. Isso quer dizer que a convivência demais, excessiva, íntima, com quem não tomou uma decisão de servir a Cristo, nem entregou a vida ao Senhor, pode fazer com que o crente se desvie do caminho do Senhor. Coloque uma pessoa que está bem na igreja, que está cantando, que está pregando, que está louvando, no meio de um monte de gente que não serve ao Senhor, que só fala besteira, que tem um monte de vício. Duas umas, se ela não trazer eles para Cristo, ela é levada. Está entendendo? Como nós, sendo o templo do Senhor, nós precisamos entender que a nossa comunhão íntima com os infiéis é perigosa, tá? É perigosa, porque Satanás vai trabalhar aí neste ponto para nos induzir ao pecado e cometer as mesmas obras de abominações contra Deus que os infiéis praticam também. Então você que é crente, você que serve a Deus, você que é templo do Espírito Santo, guarde-se de ter íntima comunhão com aqueles que não servem ao Senhor. E ainda mais, né, guarde-se também de ter íntima comunhão com aqueles que, se dizendo ser irmãos, são desordenados, né? Porque a Bíblia também ensina que é para nós não se associarmos com aqueles que, dizendo ser irmãos, for desordenado. Antes admoestai-o, admoestar é repreender, né? Então não sejamos nenhum de nós induzidos ao erro, irmãos, e ao pecado, por estarmos intimamente ligados a pessoas que não servem a Cristo, que não entregaram sua vida a Cristo, que não querem Cristo e a sua verdade, e não querem renunciar ao pecado para servir a Cristo. Então, foi o que, né, foi lido ali pela irmã Vanessa, no texto também, né? Irmãos, eu quero também pedir que, quem mais que eu pedi para ler? A Rafaela, né? A Rafaela, ela vai ler 1 Coríntios 6, 15 ao 16. E depois, a minha esposa vai ler Efésios 1 e versículo 22. Que fala também de nós como templo do Espírito Santo, ou de nós como corpo também do Espírito Santo, né? Como corpo de Cristo, ou aliás, né? Rafaela, pode ler. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazei-los-ei membros de uma meretriz. Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com os meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, duas numa só carne. Então, não tomareis vós o corpo do Espírito, o vosso corpo, e fareis ajuntamento, né? Aí o texto está referindo sobre prostituição, sobre aqueles que se prostituem, tá? Sobre aqueles que são casados e buscam relacionamento fora, ou aqueles que se relacionam antes do casamento, né? Se prostituem. Paulo está alertando aí no texto que nós, como templo do Espírito Santo e membros individual do corpo de Cristo, que é a igreja, não devemos usar o nosso corpo para fazermos um corpo com meretrizes, né? Com pessoas ou com aquelas ou aqueles que se prostituem, que são desobedientes. Porque fazendo isso,
se torna uma só carne e acaba se corrompendo. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E aqueles que não obedecem à palavra de Deus não são. Então, há um ajuntamento do santo com o profano, de forma que isso acontecendo, o Espírito Santo não pode habitar neste corpo, porque agora este corpo foi corrompido pelo pecado, né? Fazendo com que o Espírito saia e a pessoa fique desprovida da presença de Deus e acabe perecendo. E hoje é o mal do século, hoje na vida dos crentes, né? Os crentes hoje, muitos estão se prostituindo, caindo em prostituição, perecendo pelo pecado de prostituição dentro das igrejas, e é um mal, né? É um mal que nós precisamos cuidar como igreja. Efésios 1, 22, minha senhora vai ler. Depois o Samuel vai ler também, para não ficar sem ninguém para trás. Efésios 4 e 15, tá, Samuel? Efésios 4, 15. Já deixa aberto aí que a Aninha vai ler no Efésios 1 e 22. Pode ler. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amém? Cabeça da igreja. Jesus Cristo foi constituído o cabeça da igreja. Quando nós lemos este texto, como nós ouvimos ele, dá a entender que é Cristo quem dirige tudo aqui, quando nós estamos aqui. E eu digo para os irmãos que não é somente isso. Quando a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, é que Cristo dirige a nossa vida aqui e também fora daqui. Como nós temos esse entendimento que individualmente nós somos igreja do Senhor, isso quer dizer que Cristo é o cabeça da nossa vida. Que as nossas atitudes, as nossas decisões, o que fazemos, deve ser feito, pensado, meditado, segundo a vontade de Cristo. Por isso que há um texto que Paulo, falando com os irmãos, ele cita a seguinte expressão, ele diz assim: vós têm a mente de Cristo. Ele está falando com aqueles que é dirigido por Cristo, que é guiado por Cristo, que não vão fazendo coisas que não agradam a Cristo, né? Então nós, irmãos, somos guiados por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo é o cabeça da minha vida, Ele é o cabeça do meu casamento, Ele é o cabeça das minhas finanças, Ele é o cabeça das minhas decisões. Então, Cristo se torna o cabeça da nossa vida quando nós colocamos Ele a prioridade, né? Nele a prioridade de dirigir a nossa vida, de guiar a nossa vida, né? De estar nos conduzindo a nossa vida. Porque todo o corpo é guiado pela cabeça. Todo o corpo é guiado pela cabeça. É o cérebro que dá a ordem para que eu faça esse movimento aqui, ó. É o cérebro. Primeiro vem a ordem do cérebro para que o movimento seja feito. Então, quando fala que Cristo é o cabeça do corpo, é Ele que deve, e é nele que o corpo deve estar se movimentando, agindo, pensando, né? Cantando, louvando e fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é evangelizar as nações e os povos através da pregação da palavra de Deus. Então, irmãos, quando a pessoa é desprovida de Cristo como cabeça, ela não tem direção, né? Ela não tem rumo, ela não tem um alicerce, ela fica cambaleando, capengando, como nós dizemos, né? Cocheando também, muitas das vezes. Então, que nós venhamos ter Cristo como cabeça, né? Da nossa vida, para nós não estarmos assim. Samuel, eu falei para você ler Efésios 1, 22, é isso, né? Efésios 4, versículo 15, isso, né? Então leia para nós. Põe o microfone assim, tá? Para nós ouvir tua voz assim. Não. Capítulo
deixa eu ver aqui. 4 e o versículo 15. Antes, seguindo a verdade, caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Amém? Que é o cabeça de Cristo. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Quem que é o cabeça de Cristo? Quem? Fala alto. Mais alto. Mais? Mais? Deus. Tá certo, né? Cristo é o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo, irmãos. Louvado seja Deus, né? Vê que a nossa condição é a última, né? Que está embaixo. Mas, todavia, a autoridade suprema, maior, vem do alto. Deus, Cristo, igreja. Então, né, nós devemos estarmos focados que nós estamos bem cuidados, né? Quando Cristo se torna o nosso dirigente, o nosso condutor, o nosso guia nas coisas concernentes a esta vida, as coisas espirituais, nós estamos bem cuidados e bem providos, né? Daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável. Louvado seja Deus. Faltou um irmão ler aqui, o irmão Tenor, né? Deixa eu arrumar um texto aqui para o irmão Tenor, para ele ler para nós. Irmão Tenor, abre aí em 1 Coríntios 10, 16 e o 17. Esses dois, né? Para nós terminar. 1 Coríntios capítulo 10, irmão Tenor. Versículo 16 e 17. Glória a Deus. Todos participando, né, do estudo. Olha que benção. 10, 16? Isso. Primeira carta aos Coríntios, tá? Porventura o cálice de bênção que abençoa não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Só. Amém? Sabe que o apóstolo Paulo está instruindo os irmãos ali? Onde o irmão leu, é o mesmo assunto, de nós como templo de Deus, templo do Espírito Santo, e falando também de nós como corpo de Cristo, e Cristo cabeça do corpo. Paulo está falando no texto que o nosso irmão leu, concernente, irmãos, a unidade, tá? A unidade. Nós somos muito, mas nos tornamos um só, porque somos participantes do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Ou seja, é uma mesma doutrina, uma mesma palavra, um só Espírito Santo, um só Jesus, Filho de Deus, Salvador de todos os pecadores, né, que creem em seu nome, e um só Deus, né, Pai de todos, Pai dos Espíritos, Criador de todos, de tudo e de todas as coisas. O Senhor está falando de nós todos, irmãos, como unidade. E Ele o cabeça do corpo, né? E nós sendo muitos membros deste corpo. É por isso que no corpo nós temos um dedo, 2, 3, 4, 5, temos perna, né? O corpo, ele não é provido de um só membro, ele tem vários membros, tá? Quando fala corpo, fala do tronco do corpo. Esse tronco aqui, esse é o tronco, né? E aqui são os membros do corpo, braço, perna, pé, cabeça, ouvido, olho, nariz, né? Pode ver, o corpo ele tem vários membros. E todos os membros estão em conformidade com o corpo e trabalham, né, mesmo sendo individuais no corpo, eles trabalham para cuidar do corpo. Está entendendo? Então Jesus nos compara como membro do corpo. Wesley tem uma função no corpo, mas ele trabalha em conformidade com o corpo de Cristo, ou seja, a igreja como um todo, né? O irmão Arlindo tem uma função no corpo, né? Quem sabe o irmão Arlindo é o braço direito, a irmã Ilma o braço esquerdo, mesmo eles sendo membros diferentes, né? Eles estão em conformidade, em trabalhando unidos pelo corpo, pela obra de Deus, por Cristo. É nesse sentido que Paulo fala sobre a união do povo de Deus, né? Mesmo nós sendo às vezes diferentes, ou tendo funções diferentes. O Juninho mexe no som, né? Eu tenho o ministério pastoral, tem o Wagner que
toca bateria, né? Tem o irmão que fica na porta. Nós temos funções diferentes, mas todos trabalhamos para um bom andamento do corpo. Você já pensou se o pé disser para a mão assim, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, né? Ah, porque eu não prego, eu não vou para a igreja não prego. Ah, porque eu não canto, eu estou reprovado. Ah, porque eu não faço nada na igreja, eu não sirvo para nada, né? Então eu não vou ficar no corpo não. Irmãos, isso é uma falta de entendimento bíblico. Porque o membro da igreja, por menos que ele faça, ele é importante no corpo. Porque todo membro do corpo é importante no corpo, entendeu? Paulo fala sobre isso em Coríntios, né? Se o olho disser para o ouvido, porque não sou ouvido, eu não sou do corpo. Então eu vou sair fora do corpo, não sou do corpo, né? Porque eu não sou ouvido. Mas o ouvido não é o olho não é ouvido, irmãos. Cada um tem uma função. O olho é para ver, né? Para enxergar. O ouvido é para ouvir, né? A boca é para falar. Então cada membro no corpo tem o seu valor. Por isso que todo membro do corpo deve ser cuidado, independente se ele é um membro ativo no corpo ou não. Porque a Bíblia fala que até os membros indecorosos nós damos para eles muito mais honra e cuidamos, né? Vocês sabem o que é os membros indecorosos do corpo ou não? Não, o dedinho não é indecoroso. O dedinho não é indecoroso. Indecoroso, os membros que nos trazem vergonha, irmãos. Esses são importantes no corpo. Por que nós cobrimos? Porque esses são os membros indecorosos no corpo. E nós damos honra. Por que damos honra? Porque nós cuidamos, não cuidamos? Nós limpamos, fazemos higiene. Eles são indecorosos, mas eles têm a sua função no corpo. Então o crente pior que tem na igreja, se ele estiver na igreja, ele não deve ser rejeitado, porque ainda assim que ele seja o pior no corpo, ele ainda tem uma importância no corpo, né? Talvez ele seja um membro que, meu Deus do céu, não dá nem para falar, né? Para não ficar esquisito. Mas vocês estão entendendo, irmãos, o que a Bíblia ensina? Que nós somos membros do corpo, né? Que todos nós sejamos membros, irmãos, ativos no corpo, não indecorosos, né? O indecoroso ainda é útil no corpo, mas ele é um crente encoberto, ele é encoberto, ele não aparece. Serve para o corpo, serve, mas ele é para outros serviços, né? Agora, esses aqui não, esses aqui são membros ativos do corpo, toda hora nós estamos usando ele, né? Toda hora nós estamos precisando dele, né? Se movimentando, lavando louça, fazendo comida. Então é assim que Cristo quer nós no corpo ativo. Jesus quer nós na igreja como membros ativos. Por que tem gente que acaba saindo do corpo ou da igreja? Porque eles são inativos. Eles não querem servir o corpo. Tá? Eles não querem servir. É um olho procurando defeito no pé. É um pé procurando defeito no ouvido. E aí acaba se separando do corpo, né? E quando se separa do corpo, o que acontece? Ele... Isso, irmã, está lá preso lá. E ele morre. Se o membro for tirado do corpo, se ele sair do corpo, ele morre. Então o camarada dizer assim, eu para ser crente não preciso ir na igreja não, véio. Isso aí está morto faz tempo, morreu, fedeu, já. Só Jesus para ressuscitar ele, né? Ele está morto. Tira um braço do corpo, você vê, morre. Tira uma perna do corpo, ela morre, ela apodrece. O corpo pode continuar sem uma perna. Mas o que caiu fora, morre, está morto. Não presta, né? É por isso que nós queremos e lutamos e oramos e precisamos estar ligado no corpo, irmãos, que é a igreja, tá? Eu estou falando de crente que falta no culto. Estou falando de crente que ele não quer mais servir a Cristo, tá? Não quer mais, desistiu, parou, não quero mais, deixei. Então esses estão mortos, para Deus está morto. Agora, poderoso é o Senhor Jesus para novamente fazer com que aquele membro morto ressuscite e seja novamente ligado no corpo. Porque o corpo pode sentir falta daquele membro que está morto. Perde um dedinho para você ver que dificuldade que é, né? Perde esse dedão aqui, você fica só com 4. Como é que você vai agarrar as coisas? Não dá para pegar, você tem que ser aqui, ó. Até tem um missionário que eu ouvi uma pregação dele uma vez, ele disse que o diabo tem 4 dedos. Por quê? 4 dedos. Porque quando ele pega as coisas assim, com 4 dedos, ele não consegue segurar.
escapa da mão dele. E Deus nos fez melhor que ele. Como? Com 5. Porque quando Deus nos dá alguma coisa para nós pegarmos, nós seguramos, né? Então tem pessoas aí que estão com 4 dedos só no ministério que Deus deu, né? Ministério de obreiro, ministério para tocar, ministério para pregar, ministério para louvar, 4 dedos. Pega e deixa escorregar, né? Deixa escorregar. Mas aí tem aqueles que Deus dá e eles catam com os 5 dedos. Eles falam, não, aqui é meu, é Jesus que me deu. Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer para a glória de Deus. O diabo pode até tentar puxar, mas não larga, né? Não larga, não. Aqui não. Satanás, em nome de Jesus, você está queimado. Para a glória do nome do Senhor, né? Então seja você um membro ativo no corpo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse jeito que nós fizemos o estudo hoje, desta noite, é um chamado estudo sistemático, tá? Estudo sistemático. Para que você leia a Bíblia na tua casa e tenha mais entendimento, e é bom que leiamos, irmão, a gente percebe, às vezes, a falta de leitura bíblica em alguém, pela forma que ela lê a Bíblia, tá? Então, tenha um costume de ler a Bíblia. Pegue lá um dia, lê um versículo, 2, um livro, leia a palavra de Deus, para você pegar entendimento, né? Isso é estudo sistemático. Hoje nós estudamos sobre Cristo, nós como templo do Senhor e como membros individuais do corpo de Cristo. Todos temos uma importância no corpo. Isso é o estudo bíblico, sistemático, que os irmãos podem aprender a ler a Bíblia assim. Hoje nós estudamos sobre templo do Espírito Santo. Amanhã você vai pegar a tua Bíblia na tua casa e você vai estudar sobre, por exemplo, santificação. Procura na Bíblia todos os textos que falam sobre santificação. Você vai entender o que é santificação. Procura na Bíblia todo versículo que fala sobre adultério. Você vai entender o que é adultério, que a Bíblia ensina como adultério. Pegue na tua Bíblia e pega versículos que falam sobre fé. Todos os versículos. Você vai ficar estudado, aperfeiçoado naquilo que é fé, tendo um conhecimento mais amplo do que é fé. Isso chama estudo sistemático. É o bom que a igreja estude a Bíblia. Porque tem gente que fala, eu não entendo o que eu leio, não sei o que, não sei o que. Então, compre essa Bíblia aqui, quando você puder. Ela é Bíblia de estudo pentecostal, tá? E ela tem estudo bíblico, irmãos, em toda ela, o rodapé dela. E ali você consegue ter mais entendimento. Por quê? Tem versículos bíblicos ali que explica quase que tudo sobre um assunto que você queira entender e aprender. Sobre depressão, sobre lidar com alguém assim, sobre casamento, sobre demônios, sobre anjos, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Então você vai passar a ter um entendimento, um conhecimento profundo sobre aquilo que a Bíblia tem, se você estudar assim, tá? Então é o que nós estamos estudando já algumas terça-feiras sobre igreja, e eu estou falando com os irmãos sobre isso. Hoje nós estudamos como igreja individualmente, e também como corpo do Espírito Santo. Corpo do Espírito Santo e também como membros do corpo de Cristo, ou seja, sendo muitos, nós temos uma função no corpo que é cuidar do corpo, né? Cuidar para que o corpo tenha um bom andamento e o corpo não esteja doente, tá? Então vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar com os irmãos. E foi bom hoje que todo mundo participou. Na outra terça, se Jesus permitir, eu vou fazer de novo assim, tá? Vou deixar os irmãos ler também para me ajudar. A irmã Ilma foi sorteada, né, irmã? Pegou os textos maiores da Bíblia. E não foi proposital, não, irmão. Eu não propositei fazer assim. É que eu fui lendo em sequência aqui no estudo para passar para os irmãos. E quando eu caiu na irmã, eu falei, agora já foi. Agora deixa. Mas é bom, viu, irmã Ilma? É bom. É bom nós aprendermos assim, falarmos no microfone. Porque tem pessoa que tem dificuldade de falar no microfone, né? Então, num estudo como esse, que está menos gente, poucos irmãos, e os irmãos vão perdendo um pouco o receio de falar no microfone. Vão pegando afinidade em ler, né? Em ler textos bíblicos. E fica bom. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite agradecido. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar assim. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Senhor, obrigado por tua graça, bondade e misericórdia. Pedimos ao Senhor que nos ensine mais. Nós precisamos de mais e queremos mais aprender de ti, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Ensina nós, Senhor Jesus, a sermos humildes, a sermos mais simples
simples, a sermos, ó Pai amados, mais compreensivos com as dificuldades uns dos outros. Livra-nos do mal, Senhor, e nos guarda de todo pecado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos para a tua glória. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E a minha vida ele governa.